Fala pessoal, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Boa tarde, professor. Tudo bem? Beleza, tudo certo com você? E aí, pessoal, bora começar? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de discutir antes da gente entrar na aula? Um spoiler, João? Pode? Pode sim, qual que é o spoiler? Na questão número 2, Hum, o x máximo você tem que concluir que seno de 2π é igual a 1. É isso? na questão número 2, o x máximo... ah, não entendi. Não entendi. Deixa eu pensar. É, ah, ou seja, a pergunta... A pergunta é assim, prove que o x, para ter x máximo, você pode ter dois ângulos como resposta. Isso. Isso, dois ângulos como resposta, mas eu não entendi seno de 2π igual a 1. Desculpa, eu não entendi essa parte. Ficou mais fácil escrever do que falar. Eu digo, a questão é que, ou seja, você imagina que você tem um canhão e você está mirando ali, né, numa certa posição x, a, y, a. Então, a ideia um pouco da lista é que, desculpa, do problema é que você pode escolher dois ângulos distintos, né? Mas nem sempre. Por exemplo, se você faz um lançamento que é vertical, aí não dá para ter dois ângulos distintos, né? Porque ela sobe e depois desce, é um ângulo só, 90 graus. Então, nem sempre são É. dois ângulos. Mas você tem um range de valores ali de x e y para os quais você tem dois ângulos possíveis. É mais ou menos essa a ideia. Tá, vou elaborar mais aqui, então. Obrigado. Beleza, qualquer coisa a gente conversa no final da aula ou na monitoria, João. Beleza? O Marcos, você tocou aí na questão da prova, ainda bem que você me lembrou. Então, olha só, pessoal, eu adiei a prova em uma semana, tá? Eu fiz isso porque eu acho que a prova eu gostaria de estar mais ou menos concluído com a lista 3 até lá, e eu também não quero correr com o conteúdo, acho que a gente não tem necessidade. Então, a prova ficou para o dia 2/6, adiei em uma semana, tá, gente? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Pessoal, lembra, se puder, por favor, evite esses chats paralelos durante a aula, por gentileza. Ok? Doctor Who é ótimo, mas vamos tentar evitar esse tipo de conversa paralela. Alguma dúvida antes da gente começar a aula, pessoal? Beleza. Então, olha só. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai terminar o assunto de estática e entrar em dinâmica. Então, na última aula, a gente terminou falando de forças de tensão, né? E agora eu quero concluir aquele assunto e falar de polias. Que polias também é uma coisa que a gente usa bastante em mecânica. Então, eu vou considerar o seguinte exemplo, tá? Eu vou supor que eu tenho, aqui está o chão, e aí eu tenho um fio aqui, que ele sobe, e aí aqui eu tenho uma polia, e esse fio, então, faz uma voltinha aqui, e aqui no final tem um bloquinho de uma certa massa M, né? Então, eu vou considerar esse problema aqui para ser mais fácil. Então, ou seja, tem uma polia aqui, certo? Que pode girar, então, sei lá, dá para ela girar aqui em torno desse eixo. E um fio que está prendendo esse bloquinho no chão.
Então, lembra o que a gente tinha discutido, que sempre que a gente começa com problemas que nem esse, o primeiro passo é fazer um diagrama de forças, né? Então, a gente tem que fazer um diagrama aqui de todas as forças que estão atuando no meu problema. Então, aqui eu tenho a força da gravidade, que é menos mg na direção j, onde aqui é y, aqui é x, tá? E vamos pensar, primeiro, no bloquinho, que outras forças que eu vou ter aqui? O que vocês acham? Isso, tensão, né, Daniel? Isso, a tensão. Então, o que segura esse bloquinho, no fundo, é a tensão na corda. Tem uma tensão T aqui, né? Mas aí, o que vai estar acontecendo aqui? Ou seja, o que essa tensão tá fazendo? Quem que, no fundo, segura o bloquinho nesse problema é o chão, né? Ou seja, o que, no fundo, mantém o bloquinho, impede o bloquinho de cair, é o chão. Então, essa tensão aqui, como a gente tinha visto, quando a gente assume que esse fio é ideal, né, um fio inextensível, sem massa, etc., o fio ele simplesmente transmite a tensão de um ponto para o outro. Então, o que a polia está fazendo aqui, no fundo, ela só está transferindo a tensão daqui para cá. Ou seja, eu vou ter também aqui uma tensão aqui, que vai ser a mesma tensão T. E essa daqui é a força de tensão que o fio puxa o chão, né? Então, aqui é uma coisa um pouco de ação e reação, né? O chão puxa o fio para baixo, o fio puxa o chão para cima, e tudo isso tem a ver com essa tensão T. E como o meu fio é ideal, essa tensão T aqui, ela é a mesma tensão T que aparece aqui. Lembra, a gente tinha falado que um fio ideal, ele era com massa desprezível, e com a inextensível. Beleza? Então, o efeito da polia é tranquilo. Agora, vamos considerar um outro exemplo. Então, suponha que agora... Então, vou considerar aqui exemplo. Suponha que eu tenho agora uma polia aqui, tá? E o meu fio aqui. E esse fio está segurando dois bloquinhos. Então, aqui eu tenho um bloquinho de massa M1. E aqui eu tenho outro bloquinho de massa M2. Deixa eu, talvez... fazer minha polia um pouco maior aqui. Tá? Oi, Inês, desculpa. O que você quer dizer com a rodana? Você diz a polia? Explica melhor o que você quis dizer. Tem, boa, bem notado. Tem tensão também aqui, né? Ou seja, você tem a mesma tensão T aqui, você tem a mesma tensão T aqui. A corda, ela simplesmente vai transmitindo a tensão para todos os pontos. Então, no fundo, essa polia, ela está tendo que... ela tem um prego aqui, né? Ela está presa na parede. Então, esse negócio azul aqui não está flutuando, ele tem que estar pregado na parede, e aí todo mundo está puxando esse cara aqui para baixo, né? Ou seja, todo mundo tem que puxar ele para baixo. Verdade. Boa, pessoal. Então, olha só. Qual que vai ser aqui agora o meu diagrama de forças? Então, vou colocar uma outra cor aqui para fazer meu diagrama de forças, né? Ou seja, quais são as forças que vão estar atuando em cada partícula? Oi, Raul. Você não entendeu? O lance da corda está atrelada ao chão, ou seja, a corda está fixa no chão, né? Então, a corda puxa o chão e o chão puxa a corda de volta.
Beleza? Boa. Então, olha só. Quais forças vão estar atuando em cada uma das partículas? Eu tenho aqui uma força que é menos mg, desculpa, m1g, né, da massa m1, m1g, na direção j, e eu tenho aqui uma força que é menos m2g na direção j. E, além disso, eu vou ter aqui uma força de tensão T1, e eu vou ter aqui uma força de tensão T2. Tá? E vamos tentar agora imaginar um pouco o que pode acontecer nesse tipo de problema. A gente está desprezando qualquer tipo de atrito, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai olhar para a segunda lei para cada massa. Para cada bloco. Então, a segunda lei, ela dizia assim, que, por exemplo, a massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1 é a soma das forças resultantes no bloco 1, né? Então, é a soma das forças resultantes que atuam no bloco 1. Então, quem que vai ser isso daqui? Vai ser T1 menos M1G na direção J. E da mesma forma, M2A2 vai ser igual à força resultante na partícula 2, que vai ser igual a T2 para cima, menos M2G na direção J. E agora, bom, vamos tentar ver o que está acontecendo aqui, tentar ganhar um pouco de intuição. Em primeiro lugar, a gente sabe que esse problema, no fundo, ele vai ser um problema que só tem uma dimensão, né? Eu só tenho um eixo para considerar aqui, que é o eixo Y. Nada vai chacoalhar lateralmente, tudo sobe ou desce, né? Então, essas tensões aqui são sempre verticais, a força da gravidade é sempre vertical e a aceleração é sempre vertical. Então, aqui, eu posso agora escrever as mesmas expressões que eu escrevi acima, mas eu posso escrever elas em termos de só da componente Y, né? Então, olha só, isso daqui é um bom treino, gente. Isso daqui é um bom treino. É uma coisa que vocês, assim, vale a pena ter em mente, sabe? Tipo, esse passo que eu vim daqui para cá é um passo que é importante que vocês entendam, porque muitos dos problemas que a gente vai tratar são problemas simples. Então, a gente faz as contas em termos das componentes do vetor. Mas o que está por trás disso daqui é isso. Então, isso não pode esquecer desse fato, né? Que o que está por trás dessa equação, no fundo, é uma equação vetorial. Nesses problemas unidimensionais, não tem problema, a gente escreve uma equação para números aqui, né? Esse número igual a esse número menos esse número. Mas, na verdade, isso aqui é só porque a gente está olhando para uma das componentes dessa equação vetorial. Então, não esqueçam disso, tá? Bom, então aqui, você vê que a gente tem duas equações, mas a gente tem 4 incógnitas. Tá? A gente tem 4 incógnitas. A1, A2, T1, T2. Então, vocês veem que se a gente só sabe isso daqui, a gente não consegue resolver esse problema. Porque, ou seja, você tem a aceleração desse bloco e cada uma das tensões. A gente tem muita variável, muita incógnita aí. Tá? Mas por que? De onde está vindo esse monte de incógnita? No fundo, isso daqui está vindo da questão do que a gente chama de vínculos. Tá? Ou seja, a gente não impôs ainda os vínculos do problema. E quem impõe esses vínculos, no fundo, é a polia. A polia, o fato de você ter uma polia aqui que pode girar, etc., desculpa, que essas cordas podem escorregar, e significa que você tem vínculos agora com relação ao problema. Quais os vínculos vocês acham que tem aqui? Alguma opinião, assim, que tipo de restrições a gente tem adicionalmente pela existência dessa polia? Perfeito. Todo mundo aí acertou. T1 igual a T2, e tem a questão da aceleração também, Raul, já vamos chegar lá. T1 igual a T2. Então, como a polia simplesmente transfere essa minha aceleração, eu tenho dois vínculos agora, né? Eu tenho primeiro que T1
tem que ser igual a T2, ou seja, a tensão que está aqui tem que ser igual à tensão que está aqui. Nota, se essa corda fosse, por exemplo, uma corrente, isso não seria verdade, né? Uma corrente super pesada, por exemplo. A tensão embaixo, na que está mais embaixo, seria maior, né? Imagina, vou até tentar desenhar assim. Imagina que você tem uma situação assim, ó. Tá? Imagina que você tem uma situação assim. Só que imagina que isso aqui agora é uma corrente pesada, né? Então, vocês conseguem imaginar que a tensão aqui vai ser menor do que a tensão aqui, porque a tensão aqui, ou seja, está segurando muito mais peso, né? Então, o fato da corda ser ideal é fundamental nisso daqui. Perfeito. E aí tem essa outra questão também agora que o Raul colocou, que são as acelerações, né? A corda está tensionada. Essa corda está tensionada, o que significa que se uma sobe, outra desce. Isso é uma hipótese também, né? É uma hipótese de que não importa o que essa rodana está fazendo, esse negócio está girando aqui, certo? Mas ele nunca gira em falso. Então, se esse cara sobe, como a corda está sempre tensionada, se esse cara sobe, esse cara desce. Né? Então, você tem esse outro vínculo, que é que a aceleração A1 é igual, e aí aqui tem uma sutilezinha, né? Menos A2. Por que menos? Alguma ideia? Beleza, perfeito. Exatamente. Se uma sobe, outra desce. Se uma desce, outra sobe. Elas são sempre em sentidos diferentes. A tensão não, né? A tensão é no mesmo sentido. Ambas estão para cima. Mas a aceleração, uma está para cima, outra está para baixo. Perfeito. Boa. Então, a gente pode chamar isso aqui, vamos chamar isso aqui de T, e vamos chamar isso aqui de A. E aí, com isso, a gente chega que essas nossas duas equações aqui, elas ficam M1A igual a T menos M1G, e menos M1A igual a T menos M2G. E agora aqui eu tenho duas equações para duas incógnitas. A e T. M2, boa. M2, aqui M2. Perfeito. Valeu, João. Beleza? E agora a gente pode resolver. Então, olha só. Aqui a gente põe a física em pausa, tá? Então, até aqui era física. Você viu? Tudo isso aqui, ó, isso é física. Não tem matemática aqui. Isso aqui são argumentos físicos. A gente está raciocinando fisicamente. Agora entra a matemática. A matemática entra na hora de resolver esses sistemas de equações. Então, resolvendo, o que a gente obtém? Por exemplo, se eu fizer essa menos essa, né? Eu vou ficar com M1 mais M2A igual a menos M1G mais M2G. Ou seja, a aceleração A pode ser escrita como sendo M2 menos M1 sobre M1 mais M2 vezes G. Ok? Então, olha só, esse resultado é super interessante, é simples, mas ele é interessante. Nota aqui o seguinte, se a massa da direita é mais pesada, a aceleração é positiva ou negativa? Nesse primeiro caso aqui, vocês acham que a aceleração é positiva ou negativa? Boa, positiva. E nesse outro caso, negativa. O que faz todo sentido, né? Porque se essa massa é pesada, então essa daqui sobe, e essa, desculpa, a M2 desce e a M1 sobe. Então, como eu estou medindo a aceleração, né, a partir do bloco 1, então esse cara vai subir e esse cara vai descer. Tá? E tem outra coisa também, né? A gente tem que isso aqui vai ser igual a zero, C e só C, M1 igual a M2. Né? Ou seja, esse cara ele vai estar numa configuração de equilíbrio só se as duas massas forem iguais. Se as duas massas forem diferentes, esse negócio vai começar a deslizar. É claro, isso em parte tem a ver com o fato de que a gente está desprezando o atrito.
Quando a gente inclui o atrito, aí a brincadeira muda, né? Porque a gente até pode ter equilíbrio, mas desprezando o atrito, ele só vai ficar em repouso se as duas massas forem exatamente iguais. Então, Heisen, depende de qual bloco, né? Ó, o que determina isso daqui é essa fórmula aqui, ó. A gente está chamando de a aceleração do A1, tá vendo que esse sinal aqui é igual a esse sinal aqui, que é menos a do A2. Então, ter esse cara positivo significa que esse está subindo e esse daqui está descendo, e vice-versa. Então, no fundo, isso daí está codificado aqui. Beleza? E outra coisa aqui, vocês veem que é o seguinte, né? Então, a aceleração ela é sempre constante. Ou seja, o movimento ele é uniformemente acelerado e a aceleração ela é sempre uma fração de g, né? Esse número que está aqui, ó, ele é sempre menor que 1. Então, eu sempre tenho g multiplicado por um número menor que 1. A ideia é mais ou menos assim. Suponha que esse 2 é pesado e esse 1 é leve. O que aconteceria, por exemplo, se a massa M1 fosse zero, né? Se eu tivesse, por exemplo, se M1 for igual a zero, no limite em que M1 tende a zero, a aceleração se torna G, por exemplo. Então, né? Porque se esse M1 é zero, aqui é zero, ó. Então, fica M2 sobre M2, cancela, fica G. Então, a ideia é que se essa massa aqui é muito leve, ela é uma bolinha de ping-pong, isso aqui é sei lá, um balde d'água, então esse cara ele vai cair com a aceleração da gravidade. Mas, se essa massa não é zero, o M1 ele vai desacelerar o M2. É legal isso daí, né? Ou seja, conforme esse negócio estiver caindo, esse cara desacelera esse cara aqui. Então, esse cara cai mais devagar. E vocês devem ter visto isso em filme de época já. Em filme de época sempre tem umas coisas caindo com uns baldes d'água subindo. Não sei se vocês já viram esse filme como é que é? Não é do Russell Crowe, do Mel Gibson. Aí sempre tem uns baldes, assim, umas coisas com umas baldes d'água que alguém faz alguma coisa lá da catapulta, aí uma coisa sobe, a outra coisa desce, tem uns balde d'água no portão da cidade, esse tipo de coisa aí, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Esse cara aqui, para ele não cair tão rápido, eu desacelero ele com esse cara aqui subindo. Faz sentido? Então, se M1 desacelera M2. Beleza? A gente não calculou a tensão ainda, né? A gente ainda tem que terminar calculando a tensão. Então, olha só, para calcular a tensão, a gente pode simplesmente substituir esse resultado na primeira equação. Então, a gente pode escrever T como sendo M1 mais M1A mais M1G. E eu substituo agora o resultado que eu tinha ali. M1 vezes M2 menos M1 sobre M1 mais M2. G mais M1G. Então, isso daqui vai dar M1G, coloca esse cara em evidência aqui, M2 menos M1 sobre M1 mais M2, mais 1. Jogo esse negócio aqui para cima, ele sobe como aqui M1 mais M2, embaixo fica M1 mais M2. E aqui, então, agora, esse cara cancela, e eu fico, portanto, que a tensão vai ser 2 M1, M2 sobre M1 mais M2, vezes G. Ok? Então, como é que a gente interpreta isso? Né? Como é que a gente entende a física disso daí? Esse negócio que aparece, essa mistura de massas aqui, ela tem um nome. Isso daqui chama de massa reduzida. A gente chama ela de μ, letra grega μ. Ela é M1 vezes M2
sobre M1 mais M2. Se a grandeza aparece em outros lugares também, ela aparece com alguma frequência em física. Quando vocês trabalharem, por exemplo, problema de Sol, né, teoria da gravitação, órbitas do Sol, da Terra ao redor do Sol, esse tipo de coisa, aparece esse conceito de massa reduzida. O jeito fácil de lembrar da massa reduzida é o seguinte, é que ela é parecida com a mais leve. Com a mais leve. Como é que a gente pode entender isso daí? Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Suponha que M2 é muito maior que M1, né? Ou seja, a massa 2 é muito pesada. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso aproximar M1 mais M2 como sendo aproximadamente M2. E aí o Mi vai ficar aproximadamente M1, M2 sobre M2. E aí, como esse M2 cancela, isso daqui vai dar M1. Então, vocês veem que quando eu tenho uma massa muito pesada e a outra muito leve, a massa reduzida ela é próxima da leve, ela é parecida com a leve. Qual a consequência disso? A consequência é que a tensão, no fundo, é determinada pela massa mais leve das duas, né? Não é exatamente pela massa mais leve, mas a tensão ela é aproximadamente a massa mais leve. De novo, imagina que isso daqui é uma coisa super pesada e isso daqui é um negócio levinho, né? Então, essa massa M2 ela está caindo loucamente aqui e está arrastando essa massa M1 para cima, né? Então, vocês veem que a única coisa que segura a massa M1 é a tensão na corda. E essa tensão na corda, no fundo, ela está resistindo a massa, ela está puxando a massa M1. Por isso que a tensão vai dar uma coisa que é mais influenciada pela massa mais leve. Exatamente, Raul. A tensão é mais influenciada pela massa mais leve. E o motivo é mais fácil de pensar se a gente imagina que esse M2 é muito pesado, esse M1 é leve. Aí esse cara está caindo loucamente aqui e ele está puxando a massa M1 para cima. Então, a tensão, essencialmente, fica determinada pela massa M1. Se a massa M1 fosse zero, não ia ter tensão nenhuma na corda. Então, não é exatamente pela mais leve, né? E, claro, se as massas são parecidas, tudo é mais complicado, né? Você vê que se M1 é igual a M2, é igual a M, a massa reduzida vai ficar M ao quadrado sobre 2M, então ela fica M sobre 2. Então, não é correto dizer que ela é sempre igual a mais leve, né? Mas quando você tem uma diferença grande das massas, aí sim, né? Tende a pesar mais a massa mais leve das duas. Beleza, pessoal? Perguntas? Então, só esclarecendo, né? Desculpa, revisando, esses dois vínculos são os vínculos que a gente impõe nesse tipo de problema, que está relacionado com as hipóteses da polia e com as hipóteses do fio. Tá? Então, a gente vai supor que a tensão ela é igual dos dois lados, que tem a ver com o fio ser ideal, e a gente vai supor que a corda está tensionada. Então, a tensão, a aceleração, desculpa, de um é menos a aceleração do outro. Então, Raul, esse tipo de resultado não necessariamente ele é intuitivo. Eu gosto muito, eu sempre penso em casos limites. Tá? Isso daqui é uma coisa que, inclusive, vocês vão reparar que eu faço muito. Eu sempre gosto de pensar em casos extremos, e acho que isso ajuda a esclarecer. Um caso extremo é que essa massa M1 é praticamente zero. Aí você vê que não vai ter quase nenhuma tensão na corda, né? Ou seja, a corda praticamente não vai estar tensionada. Agora, se essas massas forem mais ou menos próximas umas das outras, aí a tensão vai ser maior. Porque, por exemplo, se esse M2 for maior que o M1, mas não muito maior, ele vai estar caindo e a tensão vai ter que estar segurando um monte de massa M1 aqui, né? Então, isso daqui vai ser maior. Mas é verdade, esse tipo de coisa não necessariamente é intuitivo. Por isso que é importante fazer a conta assim e analisar. Beleza, pessoal? Mais perguntas?
Ok, então vamos fazer um último exemplo de estática agora. Tá? Quero considerar um sistema de 3 massas. Então, eu vou considerar a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui um teto, tá? Então, aqui meu teto. E pendurado do teto aqui tem 2 polias. Uma aqui, outra aqui. Aí, aqui embaixo, tem 3 bloquinhos. Massa M1, massa M2. E o outro eu vou, por simplicidade, supor que tem a mesma massa M1. Tá? Então, é 1, 2, 1. E esses caras estão ligados por fios. Então, eu tenho um fio aqui, que liga aqui, e eu tenho um outro fio aqui, que liga aqui. Tá? Ou seja, a ideia é você fazer isso, pensar nisso como um sistema em equilíbrio. Eu tenho esse peso do meio aqui, que está equilibrando os pesos das laterais. Né? Então, ou seja, o peso do meio equilibra os outros dois. Ok? E aí, o que a gente vai estar interessado? Então, a gente tem que calcular agora aqui quais são as forças que atuam no meu problema. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma força da gravidade. Aqui também. E aqui também. E aí eu tenho tensões aqui. Então, aqui eu tenho uma tensão T1. Aqui eu tenho uma tensão que eu vou chamar de T3. Aqui eu tenho uma tensão que eu vou chamar de T2. E aqui eu tenho uma tensão que eu vou chamar de T2 linha. Tá? Então, eu tenho todas essas tensões nos fios aqui. Eu podia, a princípio, supor que essa massa aqui era uma massa M3, tá? Só que isso deixa a conta um pouquinho mais complicada. Eu achei mais fácil colocar M1, só para a gente não se perder na matemática aqui. Ok? Então, o que a gente precisa saber é quais são as tensões. E outra coisa que a gente precisa saber também aqui é qual que é esse ângulo aqui, ó. Θ. Né? Porque, imagina assim, se essa massa ela é muito pesada, esse sistema tende a descer aqui, né? Então, ele vai descer e aí esse ângulo θ aqui vai aumentar. Esse ângulo aqui vai aumentar. E, por outro lado, se essa massa é leve, esse cara tende a subir. Então, eu posso, inclusive, ter uma situação que é tipo assim, ó, né? Eu poderia ter uma situação que é as 2 polias aqui, e eu tenho aqui a massa M1, uma coisa reta aqui, e aqui a massa M1 também. Isso aqui seria o caso onde M2 igual a zero, né? Ou seja, eu tenho uma massa aqui no meio que é zero, na verdade. Então, aí esses dois sistemas vão ficar em equilíbrio aqui. Eles vão ficar esse aqui paradinho, mesma massa paradinho, né? Desculpa, eu falei uma coisa e escrevi outra. Perfeito. Valeu, Thiago. Isso, M1 também. Isso. Então, qual que seria o ângulo θ nesse caso aqui? Ou seja, nesse limite de M2 igual a zero? O que vocês acham? Zero, perfeito. Então, a gente já sabe, a gente já pode, assim, até, né, antecipar que se essa massa M2 for zero, esse ângulo θ vai ser zero, tá? E conforme eu for aumentando essa massa M2, esse ângulo aqui vai tender a aumentar. Outra pergunta que eu já posso fazer para vocês. Vocês acham que essa massa M2 pode ser arbitrariamente pesada? Ou seja, você acha que eu posso colocar qualquer valor de M2 e o sistema vai ficar em equilíbrio? Ou será que o sistema ele é instável, no sentido que se essa massa for muito pesada, dá ruim? Por quê, Thiago?
Perfeito, perfeito. Essa intuição nossa tá corretíssima. Se essa massa tiver 1 tonelada, esse negócio vai escorregar aqui e nunca que esses dois pesos M1 vão segurar, né? Não tem como os dois pesos segurarem esse cara aqui. Então, esse negócio vai embora. Perfeito. Perfeito, Raquel, perfeito. Nossa intuição tá bem clara aqui, né? Ou seja, é uma questão só de pesos aqui, ou seja, eu tenho duas massas M1 balanceando uma massa M2, né? Então, não tem como, se esse M2 for maior que 2 vezes M1, esse negócio vai cair, né? Essa configuração aqui, ela é muito parecida com essa daqui, né? A diferença é que aqui, essas massas têm que ser iguais. E aqui, quando você tem três massas, você cria uma situação de equilíbrio. Mas se essa massa for maior que essas daqui, não tem o que fazer, né? Exato, Lucas. Perfeito. A gente vai agora encontrar essa relação. Então, a gente vai ver tudo isso, a gente vai ver como é que agora essa intuição que a gente acabou de discutir, como é que isso transparece na matemática. Bora lá. Então, primeiro passo, segunda lei. Então, a segunda lei para as três partículas, eu já vou escrever elas em termos só de componentes. Ela é muito parecida com o problema anterior. Então, é massa, aceleração, é tensão e gravidade. Opa, aqui é M1 de novo, né? Menos M1G. E depois, vínculos. Quais são os vínculos aqui, por exemplo, no que diz respeito às tensões? Qual tensão tem que ser igual a qual? Por que T1 igual a T3, gente? T1 igual a T2. Boa, Gabriel. Boa, Laura. Isso, e T2' igual a T3. Exato. Essa massa está presa por dois fios diferentes, né? Então, a conexão dos fios faz com que essa tensão seja igual a essa tensão e essa seja igual a essa. Perfeito, Raicen. Tem sim. A gente já vai ver isso daí. É verdade. O que o fio faz, muito bem colocado, o que o fio faz, ele iguala os módulos, né? Então, eu tenho vínculos aqui de que o módulo da tensão T2 tem que ser igual ao módulo da tensão T1. E a tensão T2' tem que ser igual a T3. Mas não significa que os vetores têm que ter a mesma direção. Não precisa ter, né? Ou seja, o fio ele especifica o módulo da tensão. Agora a gente vai fazer exatamente essa decomposição angular. Tá? Então a gente vai fazer essa decomposição angular e vai ver o que sai disso daí. Mas antes de fazer isso, vamos só notar o seguinte. A gente está interessado agora numa questão estática, né? Então a gente quer estática, a gente quer estudar as condições para ter uma configuração estática, então a gente quer que as três acelerações sejam iguais a zero, né? No problema anterior, a gente queria uma questão dinâmica, então a gente colocou um vínculo entre as acelerações. Agora, aqui a gente quer uma coisa ainda mais simples, a gente não quer nem vínculo, a gente quer que eles sejam zero, né? Quer zero porque a gente está interessado nisso, a gente está impondo isso, né? A gente impõe isso daqui para ver o que acontece. Então, a gente obtém as seguintes equações. A primeira delas dá T1 igual a M1G. Desculpa, o Raicen, você tem toda a razão, eu comi muita bola aqui, olha só. Essa equação está errada, gente. Olha só que coisa feia que eu fiz. Essa equação está nojenta aqui. Essa equação ela é vetorial, tá? Aqui tem que ter vetor. Por que tem que ter vetor? Porque, que nem o Raicen mencionou, essa é uma igualdade para os vetores, né? Então, o vetor T2, vetor T2', e aqui o vetor da força da gravidade. Desculpa, gente. Então, essas duas aqui, eu posso escrever como equações escalares, porque só tem componente y, né? Não tem que pensar na componente x. Mas essa daqui eu tinha que ter escrito isso daqui também. A gente já vai analisar isso em um segundo. Mas, então, só olhando aqui, a gente vê que da primeira e da segunda equação, eu tenho que T1 igual a T3 igual a M1G. E, portanto, como eu tenho também que T2 igual a T2', etc., a gente obtém aqui uma igualdade entre todas as tensões, na verdade.
Todo mundo igual. Todas as tensões têm exatamente o mesmo módulo. E o que é curioso é que só depende de M1. Né? Não depende de M2. Beleza? A gente só usou até agora essas duas equações aqui, né? A gente usou essa daqui, a gente usou essa daqui, a gente ainda não usou essa equação para nada. Para que a gente vai usar essa equação? Para determinar o θ. Então, essa equação do meio vai nos determinar o θ. Então, como é que fica isso daí? Vamos ver. Então, agora a gente olha para essa equação aqui, né? Não, ficou muito feio isso. Espera aí. Escrever em palavras aqui. Equação para o bloco 2. Melhor. Então, vamos fazer uma decomposição angular desses vetores. Então, eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas x e y, tá? E vamos agora fazer uma decomposição angular desses caras. Então, lembra, é aquilo que eu tinha escrito, que a gente tinha discutido na última aula. Eu quero fazer esse vetor aqui como sendo T2, alguma coisa, I mais T2, alguma coisa J. E eu quero fazer esse outro cara como sendo I mais T2', J. Então, vocês vão me ajudar agora aqui. Para esse vetor T2' aqui, vamos começar com ele, porque o T2' está virado para a direita. Quem que vai ser a componente X e a componente Y? O que vocês acham? Componente X, para começar. Componente X desse vetor T2 aqui. T2', desculpa. Vai ser cosseno? Por que vocês acham que vai ser cosseno? Qual foi o raciocínio para achar que a componente X vai ser cosseno? Boa, Gabriel. É verdade. Nesse caso é bem mais simples, né? Porque é só o cateto adjacente aqui e forma um triângulo. Mas eu queria também que a gente pensasse um pouco naquilo lá que eu discuti na última aula, de pensar o que aconteceria se o ângulo fosse 90 graus. Isso, Carlos, exatamente. O que acontece se esse ângulo θ ele é 90 graus ou se ele é zero, né? Então, você vê que se esse ângulo θ é zero, ele estaria aqui deitado para cá. Então, tem que ser cosseno, porque cosseno de zero é 1. Né? Então, perfeito. Então, eu vou até apagar aqui. Aqui é cosseno de θ. E aqui é seno de θ. Ah, desculpa. Olha que coisa feia. A gente está falando do T2'. Então, é aqui embaixo que eu tenho que apagar. Cosseno de θ e aqui seno de θ. E o T2? E esse vetor aqui? Exatamente igual, Gabriel? Menos cosseno, menos seno. Então, vamos lá. Componente X desse cara aqui. O que vocês acham? Componente X, menos cosseno? Perfeito. E a componente Y? Mais seno. Perfeito. Boa, gente. Perfeito. Show. Então, a equação vai ficar assim. Ó, olhando para essa equação aqui, né? Vai ficar 0, porque a aceleração é 0. É T2 mais T2' menos M2G na direção J. Então, isso daqui vai ficar alguma coisa aqui na direção I, mais alguma coisa aqui na direção J. O que vai ficar na direção I? Direção I eu tenho isso mais isso, né? Então, eu tenho menos T2 cosseno θ,
mais T2, linha, cosseno θ. E nessa direção aqui eu tenho T2 seno θ, mais T2', seno θ, menos M2G. Tudo bem? Bom, como o T2 em módulo, né, ele é igual a T2', esse negócio todo aqui dá exatamente zero, né? Isso daqui dá igual a zero. Pois isso daqui. Então, a componente x se cancela. Vocês veem, aqui tem uma questão de simetria, né? Ou seja, como esse cara está parado, a componente desse vetor, dessa tensão para a esquerda, é igual à componente da tensão para a direita. Então, é tipo, assim, o bloco do meio está esticado dos dois lados, né? Um pedaço esticado para a esquerda, um pedaço esticado para a direita. Né? É mais ou menos essa ideia. Só que, como ele está parado, então, as componentes horizontais têm que se cancelar. E, por outro lado, olhando para as componentes verticais... Boa, Laura. E se os ângulos fossem diferentes? O que poderia gerar ângulos diferentes aqui? Ou seja, o que poderia fazer com que os ângulos fossem diferentes? Perfeito. Massas diferentes, alturas iniciais diferentes, etc. Se os ângulos fossem diferentes, aí a gente tem que ver se a gente está olhando para uma condição estática ou para uma condição dinâmica. Se a condição ela é estática, então a componente horizontal sempre vai se cancelar, mesmo que os ângulos sejam diferentes, porque ele tem que ficar parado, né? As únicas forças que atuam nessa bloco M2 são as tensões e o peso da gravidade. Se essas componentes horizontais não se cancelam, esse bloco começaria a andar para um lado ou andar para o outro. Perfeito, Laura. Aí as tensões seriam diferentes. Por exemplo, se essa massa e essa massa fossem diferentes, as tensões seriam diferentes e isso acarretaria em ângulos diferentes. Exatamente, perfeito. A massa é diferente, causa tensões diferentes e, portanto, os ângulos acabam sendo diferentes. Tudo fica diferente por causa dessa falta de simetria. Perfeito, show. Legal, pessoal, muito bem, vocês estão afiados aí, estou gostando, hein? Então, agora, olhando para a componente vertical, a gente tem essa condição, T2 seno θ mais T2' seno θ igual a M2 vezes G. Certo? Mas como T2 igual a T2' igual a M1G, que é o que a gente acabou de calcular aqui, né? Tá aqui. Então, a gente vai ficar que, finalmente, um resultado aqui para o θ, né? Portanto, seno de θ vai ser igual a M2 sobre 2M1. Não? Ou seja, isso daqui dá exatamente o seno do ângulo θ em função da razão das massas. Não? Olha que legal. E aí, como teste de sanidade, né? Como um teste de sanidade, se M2 igual a zero, o que eu obtenho aqui? Qual que vai ser o ângulo? Se o M2 igual a zero? Seno de 0 a 0. θ igual a zero. Perfeito. Então, que é exatamente essa situação aqui, ó, que a gente tinha previsto, né? Exatamente essa situação. E, por outro lado, a gente vê uma coisa interessante também aqui. Eu acho muito bonito a gente ver como é que a nossa intuição ela aparece matematicamente. A matemática tem que ser consistente, gente. As contas, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser consistente. E aqui a gente vê o seguinte, olha só. Seno de θ é um número entre menos 1 e 1, né? Então, ou seja, seno de θ é um número que está no intervalo menos 1 e 1. Essa notação aqui, eu não sei se vocês já viram ela no curso de cálculo. Às vezes eu uso ela aqui, não tem que se preocupar muito com isso, não. Isso significa assim, seno de θ está contido no intervalo menos 1 a 1.
Seria a mesma coisa que dizer que menos 1 menor ou igual a seno de θ menor ou igual a 1. Né? Mas então, o módulo do seno de θ é um número entre 0 e 1, né? Ou seja, não pode passar de 1. Então, você vê que essa razão aqui, ela só vai funcionar se M2 for menor que 2M1. Ou seja, eu só tenho solução se M2 for menor ou igual que 2M1. Caso contrário, M2 sobre 2M1 seria maior do que 1, e aí deu ruim, né? Não tem o que fazer. Né? Ou seja, seno de θ seria... não tem solução à equação. Então, vocês veem, a nossa intuição está perfeita. A gente está buscando uma configuração estática. E a gente só obtém um resultado, a gente só obtém uma solução das nossas equações quando a massa M2 é menor ou igual a 2M1. Então, isso daqui é o range de massas que permite situações estáticas, né? Isso aqui é as configurações que permitem não, tipo, talvez colocar assim, é as massas que permitem configurações estáticas, configs estáticas. Então, esse é o leque de massas que permite. Se você tiver uma massa M2 maior que 2M1, acabou. Não tem jogo. Beleza, pessoal? Perfeito, Carlos. Perfeito. A gente tem sutilezas aqui, né, que estão relacionadas com o comprimento do ângulo, do fio, né? Ou seja, a gente tem que imaginar que esse fio aqui ele é muito comprido. O que acontece se esse fio não é infinitamente comprido? Acontece que uma hora essa massa M1 bate aqui na polia, né? Então, é legal que você mencionou isso daí. Isso daí é, digamos assim, é mais um vínculo que a gente tem que lidar. Que nessa conta a gente a gente considerou que é impossível essas massas, por exemplo, baterem na polia, que é o que aconteceria se esses fios fossem muito longos. Né? Imagina que esse fio aqui ele é muito, muito longo. Aí você pode ter uma situação onde esse θ ele é muito próximo de 90 graus. Né? O θ só vai ser exatamente 90 se os fios fossem infinitamente longos. Claro, né? Não dá para ser. Mas é legal que você mencionou isso. Eu acho que eu vou até colocar isso nas notas depois para esclarecer, Carlos. No fundo é isso, a gente não está levando em conta o quanto que esses caras vão andar aqui, né? Ou seja, na configuração de equilíbrio, quanto que essas grandezas aqui vão andar. Beleza? Perguntas, pessoal? Esses problemas de mecânica, eles são muito ricos, tá, gente? Assim, dá para passar a vida inteira resolvendo esse tipo de problema e quando você vai para engenharia, por exemplo, engenharia civil e mecânica, etc., tem técnicas muito avançadas e softwares muito avançados para resolver esse tipo de problemas de equilíbrio, etc., né? Assim, as configurações são muito ricas. Eu acho que eu gosto de resolver esses problemas desse jeito, assim, analiticamente, que eles realmente, assim, você consegue ver a física através da matemática, né? Você consegue realmente ver através das soluções, etc., quais são as restrições físicas que existem e assim por diante. Eu gosto de sempre imaginar que os parâmetros são variáveis. Então, eu posso mudar essa massa. Eu imagino que eu posso, né, ter um botão que eu vou mudando as coisas aqui e a gente vai mudando e vai vendo o que vai acontecendo, né? Eu acho que isso é legal. Se a gente começasse já colocando valores aqui, aí a gente não fica muito transparente, né? Se eu falasse para vocês, essa massa é 3 quilos, essa daqui é 5, blá, 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 não fica legal, né? Quando a gente
imagina que a gente pode mudar esses parâmetros na mão, tem um botão mágico ali que permite a gente mudar esses parâmetros, aí fica muito clara a física, o que vai acontecendo conforme você vai mudando e assim por diante. Perguntas, pessoal? Não? Show. Então, agora a gente vai falar das leis de Newton. A gente já falou, claro, das leis de Newton, tá? A gente já estava usando a segunda lei de Newton há um minuto atrás, mas agora a gente vai começar a entrar numa discussão um pouco mais aprofundada do significado das leis de Newton, tá? Quais são as leis? Vamos enunciar as leis e assim por diante. Tá? Então, eu quero começar enunciando as 3 leis para vocês. A primeira lei, ela diz o seguinte: todo corpo permanece em movimento retilíneo uniforme a menos que haja uma força atuando sobre ele. Tá? Então, a primeira lei, ela fala para a gente que se você não tem nenhuma força atuando sobre um corpo, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, essa lei, ela é muito fácil de entender, uma vez que a gente viu algum filme de astronauta, né? E tá o astronauta lá no espaço, ele fica viajando e vai embora. Uma vez que a gente viu isso na televisão, fica fácil de entender. Agora, imagina lá para o Galileu e para a turma desse pessoal aí, 500 anos atrás, como entender isso daqui, né? Porque todo movimento na natureza aqui ao nosso redor tem atrito, né? E quando tem atrito, se você solta alguma coisa, exatamente, Galileu não viu Interestelar. Se você solta uma bola de futebol, ela para numa hora, né? Então, todos os objetos, eles param eventualmente. Então, essa lei aqui, ela realmente não era óbvia antigamente, agora ela se tornou um pouco mais, né? Se o objeto não está sujeito a nenhum tipo de força ou nenhum tipo de interação, então ele vai continuar andando em movimento retilíneo uniforme, tá? Gravidade é bom também, né, João? Gravidade é massa. Para esse tipo de... Para estudar a primeira lei de Newton, gravidade acho que até é melhor que Interestelar. Para estudar relatividade, Interestelar é melhor. Até não, putz, nossa, eu ia falar um spoiler agora, gente. Meu Deus do céu, quase que eu contei um spoiler para todo mundo aqui. E aí ficar registrado no YouTube. Ainda bem que eu não falei. Giovanni, tem isso daí também. Isso daí é a base da teoria da relatividade, né? O que você quer dizer em relação ao repouso, Gabriel? Beleza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre essa noção de repouso e por que a noção de repouso tem a ver com isso. Então, já vou voltar nessa sua questão, prometo. Antes, eu só queria enunciar de uma vez só as 3 leis para a gente ter elas aqui registradas. Então, vamos agora à segunda lei. A segunda lei não tem muito o que dizer, né? A igual a F sobre M. Opa, perdão. Então, a segunda lei, ela diz que uma força gera uma aceleração, né? Então, a força gera aceleração. Né? E a terceira lei, ela é aquela lei da ação e reação. Né? Então, ela diz que se o objeto A ele exerce uma força no objeto B, então o objeto B ele vai exercer também uma força no objeto A
que tem exatamente a mesma magnitude e sentidos opostos, né? Então, se eu tenho aqui um objeto A e eu tenho aqui um objeto B, se esse meu objeto A ele exerce uma força aqui, F de A em B, então, por exemplo, se o objeto A ele atrai o objeto B, então o objeto B ele gera uma força que atrai o objeto A, e essas forças têm exatamente a mesma magnitude e sentidos opostos, né? Então, a magnitude e a direção é a mesma, o sentido é oposto. Beleza? Então, essas são as 3 leis. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, ao longo dessa aula e da próxima, a gente vai começar a passar por cada uma dessas leis em mais profundidade. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir melhor a primeira lei, aí depois a segunda, depois a terceira, assim, então a gente vai começar a se aprofundar cada vez mais nas leis, tá? Nas 3 leis, e ver as consequências delas. Mas eu acho que é útil ter, assim, essa visão panorâmica aqui. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar da primeira lei. E, em particular, eu quero falar de uma noção muito importante, que é o que a gente chama de um referencial inercial. Então, o que é um referencial inercial? Referencial inercial é um referencial que se move com velocidade constante. Constante. Tá? Ou seja, por enquanto, quando a gente vinha falando de referenciais, a gente estava sempre imaginando que o referencial estava parado, né? Então, quando a gente fazia um desenho desse daqui, a gente sempre pensava na nossa cabeça que esse referencial aqui ele estava parado, assim, sei lá, tô parado, sei lá, o referencial está no chão aqui e tem uma barata pulando aqui, sei lá, né? Uma partícula voando. Mas o referencial pode estar, então, ele pode estar também em movimento. Então, esse referencial como um todo, ele pode estar andando no espaço, né? Isso não tem nada de errado com isso, tá? Imagina, por exemplo, que o referencial é um trem, né? Então, você tem uma pessoa que está dentro de um trem, essa pessoa está observando, o trem está andando aqui, né? E a pessoa está observando, sei lá, algum evento que acontece dentro do trem ou algum evento que acontece fora do trem também, sei lá, sei lá, alguma pessoa andando do lado de fora do trem. Então, você pode, nada impede, né, que o referencial também esteja em movimento. Tá? Então, é isso que a gente vai considerar agora aqui. Agora, o referencial ele é dito inercial quando esse movimento ele é retilíneo uniforme. Tá? Não precisa ser retilíneo uniforme para a direita, não. Pode ser retilíneo uniforme para cima. Pode ser assim, ó. Mas o importante é que a velocidade com que ele move é constante. Tá? Ou seja, ele não está acelerado. Um referencial que está fazendo uma coisa assim, ó, ele não seria inercial, porque esse referencial ele tem uma aceleração, porque ele está parando, né? Ele acelera, para, acelera, para, acelera, para. Então, esse referencial não seria inercial. Agora, o referencial que está se movendo assim infinitamente, ele vai ser inercial. Ok? Então, a gente vai considerar a seguinte situação. A gente vai imaginar que tem 2 referenciais aqui. Tá? E eu vou chamar esse daqui de x' e z' e y', tá? E eu vou imaginar que esse referencial aqui, ele está se movendo com uma certa velocidade v com relação ao outro, tá? Então, esse referencial pode ser, por exemplo, uma pessoa parada na rua, e esse daqui é o referencial é uma pessoa dentro do carro, por exemplo, né? Então, esse referencial está se movendo com relação a esse. Né? E, além de tudo isso, eu tenho uma partícula também. Então, aqui eu tenho uma partícula, que está se movendo no espaço, tá?
O movimento da partícula não está nem aí com o referencial, tá certo? A partícula está andando, o referencial é uma referencial. É tipo assim, eu podia escolher o referencial que eu quisesse. O movimento da partícula é uma coisa física, ele está acontecendo, não importa qual referencial você escolha. Oi, Gabriel. Isso, perfeito. Em relação a outro, né? Em relação a outro referencial. A gente já vai entrar um pouco melhor nisso daí, mas, no fundo, o que importa é que todos os referenciais inerciais, eles sempre vão estar em movimento retilíneo uniforme em relação a outros referenciais inerciais. Né? Então, referenciais inerciais formam uma espécie de uma classe, porque um referencial inercial sempre está em movimento retilíneo uniforme em relação a outro referencial inercial. Tá? Então, eu vou até colocar isso daqui aqui, com velocidade constante, em relação a outro referencial. Se eu tenho dois referenciais que se movem com velocidade constante, um com relação a outro, então esses referenciais eles têm que ser inerciais. Porque se eles estivessem acelerados, nunca que um estaria com velocidade constante em relação ao outro, né? Então, aí a gente diz que esse daqui se move com velocidade v com relação a esse, mas também a gente podia dizer que esse em preto se move com velocidade constante em relação a esse, né? Ou seja, a gente pode usar um como referência ou outro, tanto faz. Perfeito. Então, olha só, uma coisa que causa um pouco de confusão, gente, que é muito importante esclarecer assim de partida, é que a partícula, que é o que a gente quer descrever, ela não está nem aí que referencial você escolheu. A escolha de referencial é a escolha sua. A partícula não se importa com isso. Né? Só que a nossa descrição da partícula depende do referencial. Então, se a gente escolher o referencial XYZ para descrever a partícula, ou X', Y', Z', a nossa descrição vai ser diferente, mas o movimento é exatamente o mesmo. Então, a ideia é que você tem dois observadores que estão descrevendo o mesmo movimento, né? Então, sei lá, uma pessoa parada, uma pessoa no carro, e ambos querem descrever o mesmo movimento. Tá? E aí, o movimento que esses dois observadores vão descrever vai ser diferente, porque cada um está descrevendo a partir de um referencial diferente. Tá? Então, eu vou ter um vetor aqui, que vai ser esse cara aqui, que eu vou chamar de R de t, é o vetor posição com relação a esse referencial, e eu vou ter um vetor aqui, que eu vou chamar de R' de t, que é a descrição com relação a esse outro referencial. Tá? E como é que eu relaciono os dois agora? Eu relaciono os dois através desse vetor aqui, ó, que é o vetor que liga uma origem à outra. Eu vou chamar isso daqui de R de t. Então, se eu colocar aqui uma origem O e uma origem O', eu chego que R de t é igual ao vetor que liga, que no fundo que descreve a posição de O' em relação a O. É uma questão de inception infinita? Não, então, Laura, é uma coisa de relativo, né? Por isso que o que a gente está discutindo aqui é realmente uma coisa que tem bastante a ver com os princípios da relatividade, da teoria da relatividade. E é por isso que ela chama teoria da relatividade, porque tudo é relativo, né? Então, é sempre o movimento... Opa, perdão. É sempre o movimento de um referencial com relação a outro, né? Então, você vê, é que nem tipo aqui, ó, por exemplo, que eu estou descrevendo o movimento do referencial O' com relação ao referencial O, né? Então, eu tenho um vetor que possa descrever isso daqui. Ou eu posso descrever o movimento do O com relação ao O', e assim por diante. Então, é tudo relativo. Esse é o ponto, né? Esse papo de que é tudo relativo, no fundo, vem daqui. De que, por exemplo, se eu estou parado aqui, no referencial O, eu posso descrever tanto o movimento do referencial O', que é o carro que está passando na rua, quanto o movimento de uma partícula, sei lá, um passarinho voando. A pessoa que está no carro,
ela consegue também descrever o movimento de uma partícula do passarinho voando e o movimento de uma pessoa que está parada. Então, é relativo, né? Para a pessoa que está no carro, a pessoa que está na rua está andando, né? A gente acha que ela está parada porque a perninha dela está parada, mas para quem está dentro do carro, uma pessoa que está do lado de fora vai estar em movimento, né? Bom, maravilha. Então, a ideia, como é que a gente agora relaciona esses vetores, né? Ou seja, como é que eu faço essa relação? É só a gente lembrar de adição de vetores. Esse mais esse dá esse, né? Então, R de T vai ser igual a R' de T mais R de T. Então, isso daqui nos dá a receita para mudar de um referencial para o outro. Se eu quero descrever um passarinho voando com relação a um referencial ou com relação a outro referencial, o que eu preciso saber é como é que a posição de um referencial é dada em relação ao outro. Ok? E agora, se os referenciais são inerciais, se os referenciais são inerciais, então esse vetor R de T, ele tem que ter a seguinte estrutura, ele tem que ser um movimento retilíneo uniforme, né? Então, ele tem que ter a cara de alguma posição inicial, que é arbitrária, né? Que é a posição onde é que o referencial linha estava com relação ao referencial original no tempo t igual a zero, e um vetor velocidade qualquer, que o referencial linha pode estar andando para lá, pode estar andando para lá, e assim por diante. Né? Então, com isso, tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Então, agora, se a gente fizer o seguinte, agora a gente vai derivando R de T, V maiúsculo é a velocidade de um referencial com relação ao outro. Então, por exemplo, se esse daqui é o carro, e esse daqui é uma pessoa parada na rua, esse daqui é a velocidade do carro com relação à pessoa. R0 é a distância inicial entre as origens, Aysen. É a distância entre as origens em tempo t igual a zero. E tempo maior do que zero, aí a distância entre as origens vai ser esse Rzão. Esse cara aqui, Rzão de t, ele é a distância entre as origens em qualquer instante de tempo t. Tá? Então, ou seja, esse Rzão, ele descreve uma origem com relação a outra em qualquer tempo t. E em tempo t igual a zero era um certo R0, e agora ele está andando aqui, está indo embora. Então, derivando os dois lados dessa equação, a gente vai ficar que V de t, né, que V de t que é R ponto de t, dr dt, né, posso escrever assim, dr dt, vai ser igual a V' de t mais a derivada desse vetor R, que é a derivada desse cara aqui, ou seja, mais V. Tá? Então, vocês veem que aqui a velocidade com relação a um referencial, a velocidade com relação a outro referencial, e o que é importante aqui é que esse vetor aqui é constante, tá? No caso do referencial inercial. Esses caras aqui não precisam ser constantes, porque quem que é esses Vzinhos? Vzinho é a velocidade da minha partícula, do meu passarinho aqui. Se o teu passarinho está voando, tá? Num referencial ele vai ter uma certa velocidade, no outro ele vai ter outra. E a relação entre esses dois dá exatamente essa velocidade V aqui. Tá? Então, por exemplo, só para a gente fazer um exemplo simples aqui, suponha que eu tenho uma estrada, né? Aqui tem um carro, e tem uma pessoa aqui dentro do carro com uma arma. Desculpa por fazer esses exemplos bélicos aqui, né? Mas acho que eles ajudam a
ilustrar a situação. Então, eu posso ter um referencial aqui, x e y, e eu posso ter um referencial aqui, x', y', que está se movendo junto com o carro, né? Um referencial que está em movimento retilíneo uniforme com relação a esse. Então, de acordo no referencial, x', y', eu vou ter uma certa velocidade v' da bala, né? Que vai ter um certo valor. E no referencial xy, a velocidade da bala vai ser a velocidade da bala no referencial linha mais v. Ou seja, uma pessoa que está parada aqui, ela vai ver essa bala se movendo com uma velocidade maior, né? Porque a bala foi atirada com relação a esse referencial. Então, ela sai daqui com uma certa velocidade v bala e a pessoa que está aqui vê esse negócio indo mais rápido. Não? Como assim se a pessoa tiver uma lanterna? Você diz se ela tiver aqui dentro com uma lanterna, Celso? Plau. Aí você matou a questão, né? Aí você fez a pergunta de $1 milhão. Quer dizer, que era $1 milhão antes do Einstein, né? Exatamente. E se a pessoa tiver uma lanterna? A luz vai se mover para cá com a velocidade da luz no carro. Mas se uma pessoa estiver aqui, ela também vai se mover com a velocidade da luz. Quando uma partícula se move com a velocidade da luz, ela se move com a velocidade da luz em qualquer referencial. Isso daqui não vale mais, né? Isso daqui só vale para velocidades baixas. Isso aqui é não relativístico. Perfeito, gente. É não relativístico. É exatamente aí que a mecânica newtoniana dá pau, né? Isso, Einstein usou um trem, exatamente. É exatamente aí que a mecânica newtoniana dá pau. Isso daqui deixa de ser válido quando a gente está em velocidades muito altas. Isso daqui é o que a gente chama de relatividade de Galileu. De Galileu. Né? Ou seja, é a teoria da relatividade de acordo com Galileu. E aí aqui, se a gente tenta aplicar isso para a luz, dá ruim. Porque uma lanterna, se ela está se movendo com a velocidade da luz, em qualquer referencial, ela vai continuar se movendo com a velocidade da luz. E a gente vai ter que depois ajustar isso daqui para levar em conta a relatividade. Legal, pessoal. Vocês estão afiados hoje. Estou gostando de ver. Beleza? Mas tudo bem, a gente não vai falar disso ainda, a gente vai continuar falando de mecânica newtoniana. Agora, a gente deriva mais uma vez. Então, derivando mais uma vez. Aí, aqui vem o principal resultado dos referenciais inerciais. Se a gente deriva essa fórmula com relação ao tempo mais uma vez, a gente vai obter, vou até colocar isso em outra cor aqui, a gente vai obter A de t, né? A de t, derivada da velocidade com relação ao tempo, igual a linha de t mais nada, porque a derivada disso aqui com relação ao tempo é zero. Ou seja, quando eu derivo com relação ao tempo, duas vezes, eu obtenho que a aceleração é a mesma em qualquer referencial inercial. Oi, Gabriel. Isso, desculpa. Poderia ser mais rigoroso aqui, né? Vou até melhorar isso aqui. Eu posso pôr flechinha aqui. Eu acabei não pondo porque estava tudo no mesmo plano. Isso. Boa. Então, vocês veem, a aceleração é a mesma. A aceleração é a mesma em qualquer referencial inercial. Tá? Qualquer dois referenciais inerciais, a posição é diferente, a velocidade é diferente, mas a aceleração é exatamente a mesma. Em qualquer dois referenciais inerciais, a aceleração é sempre a mesma.
Né? Então, vocês vão ver por aí a seguinte frase. Essa é uma frase que aparece com frequência. As leis da física, ou melhor, eu vou até, a frase que o pessoal usa assim, com muita frequência é a física é a mesma. Em qualquer referencial inercial. Essa frase ela é um pouco confusa à primeira vista, né? Porque o que significa a física é a mesma, né? Mas é muito comum. Você vê muita gente falando isso, assim, né? Como uma espécie de jargão. Não, a física é a mesma em qualquer referencial inercial. Por quê? Porque a aceleração é a mesma. Então, a lei de Newton é a mesma, né? A segunda lei é idêntica em qualquer referencial inercial. Ou seja, A igual a força sobre M, a linha igual a força sobre M. Tá? Lembra que quando a gente fez aquele programa de calcular a posição a partir da aceleração, né? Eu tinha A de T, eu obtinha V de T igual a integral da aceleração, e eu obtinha R de T como sendo a integral da velocidade. Esse passo, apareciam aqui condições iniciais. Tá? Apareciam aqui condições iniciais. Essas condições iniciais, elas são afetadas pela escolha de referencial. São afetadas pela escolha de referencial. Mas eu tenho agora aqui um passo antes, né? Que eu tenho uma força F, e dessa força F, eu obtenho a aceleração. E isso daqui é idêntico para qualquer referencial inicial. Tá? Ou seja, quando a gente fala que a física é a mesma em qualquer referencial inercial, a gente diz a parte das leis dinâmicas. A integração das equações, né, o R e o V, vai depender da escolha de referencial. É claro que vai, porque, por exemplo, é a posição inicial, é a velocidade inicial, assim por diante. Então, essa parte depende da minha escolha de referencial. Mas a lei física que faz F para A não depende. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Você está em choque, Raul? Desculpa, não tinha visto. Por que você está em choque? E no referencial não inercial? O que é um referencial não inercial? Não? Um resultado bacana mesmo, Raul. Realmente tem a ver com o fato de que você conecta os dois referenciais via uma velocidade constante, e aí, portanto, a aceleração, como é a derivada, não muda, né? E referenciais não inerciais? Olha só, o que muda? Essa fórmula aqui que a gente tinha escrito antes, ela fica quase igual. A diferença é que agora esse cara aqui, ele é uma função do tempo, né? Então, o que muda é aqui, né? Ou seja, quando o referencial é não inercial,
é porque esse referencial está se movendo com uma velocidade que depende do tempo. O movimento não é retilíneo uniforme. Ele depende do tempo. Né? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que V de t, desculpa, derivando, né, a aceleração A de t vai ser igual a linha de t mais um certo A de t, onde esse A de t é a aceleração de um referencial com relação ao outro. Então, a gente pode fazer o seguinte, suponha que XYZ é inercial e x', y', z' não. Então, a gente sabe que a segunda lei de Newton vai valer para o referencial XYZ. Então, para XYZ, a gente vai ter isso daqui. Né? Certo? Substituindo, então, essa fórmula aqui para o A', a gente vai ficar, então, que A' vai ser igual a F sobre M menos uma aceleração A. Tá? Então, o que aparece aqui é que a aceleração do referencial A, ela se parece com uma força fictícia, que é o que a gente chama de uma força não inercial. Ou seja, ela aparece na lei de Newton como se ela fosse uma força. A aceleração do referencial ela aparece como se fosse uma força. Né? Então, alguém consegue pensar em algum exemplo de um referencial não inercial? Isso, acho que o Guilherme e a Ana já deram aí, já cantaram a bola, né? Por exemplo, a força centrífuga. A força centrífuga é exatamente esse exemplo. Se você está lá naquele brinquedo do Hopi Hari, que fica girando lá, você vai estar sentindo uma força para fora, né? Porque você está no referencial não inercial. A Terra também é um exemplo de referencial não inercial, porque a Terra a gente está girando, a Terra não está parada, a gente está girando, né? É claro que a gente não sente muito isso, ou seja, a gente não sente tanto esse efeito quanto no brinquedo do Hopi Hari, lá o negócio é pauleira. Também, força de Coriolis também, Ana. É um outro exemplo de uma força não inercial. O que você não entendeu, Raul? Esse vetor A, ele é o vetor aceleração de um referencial com relação ao outro. A é dvzão dt é d2 Rzão dt2. Ou seja, o XYZ é um referencial inercial, mas o X', Y', Z' não é, e ele está acelerado com uma aceleração A. Beleza? Como dica de sucesso, gente, sempre trabalhem com referenciais inerciais, tá? Dá para fazer tudo, absolutamente tudo, com referenciais inerciais, tá? Você só precisa de referenciais não inerciais com uma questão de conveniência. Tem alguns problemas em física que é conveniente você trabalhar com referenciais não inerciais, tá? Mas é uma questão de conveniência às vezes. Na prática, você pode fazer toda a física com referenciais inerciais. Inclusive, acho que o Tipler, que é o livro que a gente está usando, eu nem lembro se ele discute referenciais inerciais ou não. O Moisés, por exemplo, coloca isso lá no último capítulo como uma coisa extra. A princípio, a gente pode ser muito feliz só com referenciais inerciais. E a gente vai sempre, a não ser que quando dito explicitamente o contrário, a gente vai sempre tentar escolher referenciais inerciais. Por que menos e não mais? Porque a gente substituiu aqui o A como sendo A' mais Azão. E aí o Azão vai para o outro lado com o sinal de menos. Beleza? Ou seja,
substitui aqui, mas aí fica a linha mais razão desse lado aqui e depois vai para o outro lado. Boa. Ok, pessoal. Por hoje é só, sextou, tá certo? Não sei se vocês têm mais aula, né? Mas se não, sextou. E segunda-feira a gente continua, então. Olha, com o que a gente fez hoje, gente, vocês já conseguem fazer tudo da lista 2, tá? A lista 2 ela é mais curta, tem menos coisa, e a lista 3 não vai demorar para sair, tá? Então, por favor, já comece a entrar aí na lista 2. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Então, Gabriel, a força não inercial, ela não é uma força em si, porque ela é uma força aparente, que você sente se você está num referencial não inercial. Se você estiver num referencial inercial, ela não existe, né? Então, por exemplo, quando você está, sei lá, a força centrífuga é tipo assim, eu estou lá no brinquedo do Hopi Hari, eu sinto uma força me empurrando para fora, mas eu sinto porque eu estou fixo no referencial não inercial. Na verdade, não é isso que está me empurrando para fora. O que está me empurrando para fora é o fato do negócio estar girando, né? O negócio está girando que me empurra para fora. Já acabou, Lucas? Beleza, gente? Deixa eu ver, Gabriel, peraí. Acho que eu entendi o que você quer dizer, Gabriel. Sim. Você diz, lá fora parece que está tudo borrado e dentro tá normal. O que que tem? Eu ia falar exatamente isso. Acho que eu ia chutar exatamente eu não sei que foto você está falando explicitamente, Gabriel. Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Não sei que foto explicitamente você está falando, Gabriel, mas eu chutaria a mesma coisa que o Carlos. É uma questão de tempo de exposição. A câmera, ela não pega um único foto num único instante. Ela faz uma média, né? A câmera faz uma média da exposição por alguns segundos ou alguns microsegundos que seja. E aí, naqueles fração de tempo, o que ela está pegando lá de fora tá variando, e o que ela está pegando de dentro não está. Valeu, gente. Obrigado aí, Gael. Obrigado, Daniel. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Tchau. Brigadão, Melissa. Valeu, gente. Até mais. Falou. Bom fim de semana.